O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à casa de Deus, casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco em tantos lugares, fazendo com que as paredes da casa de nossa mãe possam se alargar cada vez mais através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br ou instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que reza conosco em tantos lugares aqui dentro do Brasil ou mesmo fora do nosso país. A você e a sua família, a nossa saudação fraterna, o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso muito obrigado por estar sempre rezando conosco. Que Deus, pela intercessão da Virgem de Nazaré, abençoe você, abençoe também todos os seus projetos. Irmãos e irmãs, olhando a primeira leitura, comparando ela com o Evangelho, vamos perceber que, numa primeira olhada, não há nada em comum. Mas depois de uma leitura atenta, uma leitura bem refletida, vamos perceber que as duas leituras se complementam. A primeira leitura fala de prisão
E o Evangelho fala de libertação, liberdade. A primeira leitura fala de uma palavra que todos vocês conhecem. Aliás, uma palavra não, uma frase que todos vocês conhecem. O povo tem o governo que merece. Olhando a primeira leitura e olhando a história da salvação, e nestes dias nós estamos refletindo sobre este livro, do primeiro livro de Samuel, que está aí classificado no conjunto dos livros históricos do Antigo Testamento. E este primeiro livro de Samuel vai falar da mudança de governo do povo. Era um sistema tribal e agora está se preparando para o sistema monárquico, o sistema tributário. E o povo está insatisfeito, mas não insatisfeito com Samuel, mas insatisfeito com o próprio Deus. O povo quer um rei para governá-los. E por que o povo quer um rei para governá-los? Porque o povo se sente abandonado, se sente desprezado, mas na realidade não é o povo que está desprezado, é o próprio Deus, é quem foi desprezado. Como nos ensina o apóstolo Paulo, Deus jamais se afasta do ser humano, mas o ser humano, pelos seus próprios caprichos, é que se afasta de Deus. Então o povo da primeira leitura, que está muito chateado porque a Arca da Aliança fora tomada durante a guerra do povo de Israel com os filisteus. Então eles querem um rei para liderá-los no sentido de recuperar a Arca da Aliança. E nós sabemos que os filisteus vão ser derrotados, mas não pelo primeiro rei que será ungido, que é o rei Saul, mas será pelo segundo rei, o rei Davi, ele que vai derrotar o gigante Golias, que era filisteu. Claro que esta história nós a veremos nos próximos capítulos do primeiro livro de Samuel. O que nos interessa hoje é o interesse do povo. O povo queria para eles um rei, e Deus então vai dizer para Samuel: dê a eles o que eles querem, porque eles não estão chateados contigo, mas estão chateados comigo. O texto mostra que o rei deve ser o próprio Deus. Deus é quem deve governar, Deus é quem deve liderar o seu povo, e não um rei de carne e osso, sujeito ao erro, sujeito ao pecado. E de fato, tudo aquilo que Deus vai falar para Samuel e Samuel vai transmitir ao povo, vai acontecer. Porque quando Israel deixar o sistema tribal e passar para o sistema monárquico, pesados impostos serão colocados nos ombros do povo de Israel, fazendo com que este povo seja o quê? Oprimido, massacrado e tenha tolhido toda a sua liberdade. O povo então vai se tornar o quê? Escravo do rei, vassalos do rei, tendo que fazer todas as suas vontades. Por isso que eu disse no início, o povo tem o governo que merece. Já o Evangelho fala de liberdade, é o contrário. Jesus é este rei que vem para libertar a todos. Mas qual é a principal libertação que Jesus vem trazer? É a libertação do pecado. Desde segunda-feira, o início da semana, nós estamos vendo Jesus em plena missão. No domingo, Jesus foi batizado e durante toda essa semana, Jesus está trabalhando. Jesus está curando e libertando tantas pessoas das suas prisões pessoais, das suas prisões interiores. Prisões estas que são transmitidas através do pecado. No texto de hoje, nós vemos que
um paralítico, um homem que estava na cama, provavelmente muitos e muitos anos. E este homem, então, é carregado por 4 homens. E não tendo como chegar até Jesus, porque a casa estava cheia, eles então serão criativos. Eles vão abrir o telhado e descer a cama do paralítico até onde se encontrava Jesus. Vamos entender o que quer dizer esta cena. A casa representa o quê? A igreja doméstica, aonde o povo começa a se reunir. O fato de que 4 homens carregam um paralítico representa uma fé total, pois o número 4 representa a universalidade. O número 4 que nós, que olhando para a geografia, vamos lembrar dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, a universalidade. Então estes 4 homens representam a fé total, uma fé sem medo, uma fé desinteressada, uma fé que faz de tudo para alcançar o seu objetivo, estar com nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, olhando para o paralítico, Jesus então vai curá-lo, mas não de uma paralisia física, mas de uma paralisia pessoal, porque este paralítico representa o povo que está sofrendo, porque no tempo de Jesus, o povo era perseguido, massacrado pelo Império Romano, mas também por pesadas leis dos judeus. Lembrando que os doutores da lei, os anciãos, os fariseus, impunham 613 prescrições em cima do povo, sendo 248 permissões e 365 proibições. O povo estava massacrado, o povo não tinha liberdade porque tinha que obedecer tantas e tantas leis. E Jesus então, libertando o paralítico, ele liberta o povo deste jugo severo e liberta através do amor, o amor manifestado através do perdão dos pecados daquele homem. Vemos o paralítico chegando até Jesus, sendo carregado, e ele sai de perto de Jesus, carregando a sua cama. Assim como Jesus curou a sogra de Pedro, e ela se colocou a servir a todos, o paralítico no texto de hoje também, uma vez tendo os seus pecados libertados, ele também agora vai anunciar as maravilhas de Deus a tantas e tantas pessoas. Portanto, meu irmão, minha irmã, façamos como centro de nossa vida a Cristo Jesus. Ele deve ser o verdadeiro Rei, o qual nós devemos estar a serviço. E somente a Ele devemos servir, somente a Ele devemos obedecer. Pois fazendo assim, nós seremos paulatinamente libertados de tudo aquilo que nos aprisiona, principalmente do pecado consumista que nós estamos vendo nos dias de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.